Graça e paz de Jesus. Quero dizer que eu me sinto muito à vontade aqui, como se eu estivesse em casa, porque tem muitos rostos aqui que me são familiares e algumas pessoas que eu conheço já de longa data. Eu tive um privilégio de fazer parte da equipe pastoral da PIB de Erechim. Foi 1 ano e meio, olha a galera lá, né? Vocês são bênção, quase que eu não estou aqui no horário por causa de vocês, hoje de tarde. Mas foi 1 ano e meio que eu estive lá, 1 ano e meio. Mas o que nós temos no coração, né, a gente se reencontrou ali com algumas pessoas depois de 13 anos, parece que a gente continuou, né, se encontrando, bênção de Deus. Mas eu ministrei em Acan, em Acanzec, em congresso, então eu vejo aqui algumas carinhas, e eu lembro que a gente se encontrou em algum desses lugares. E outra coisa, vocês têm cara de pioneira, né? Vocês têm aquela cara de pioneira que, se eu encontrar você no centro, eu sei, esse cara é da pioneira. Essa guria é da pioneira. Então, eu me sinto em casa, me sinto muito bem aqui com vocês. E, antes de repartir da palavra com você, eu quero fazer algumas recomendações aqui. Eu quero deixar claro que ninguém pediu para eu fazer isso. E também não estou ganhando nenhuma comissão com isso. Mas tu podia considerar isso, Alex. Esse livro aqui, eu acredito que é o melhor livro, depois da Bíblia, sobre casamento do Tim Keller. O significado do casamento. Invista na leitura deste livro. Eu recomendo muito a todos os casais aqui. Pastoreando o coração da criança. Os pais focam no comportamento certo e errado do filho. Comportamento é algo exterior que vem do interior. Quando o pecado começa a tomar conta do ser humano, ele começa a se manifestar. E a gente não combate obras da carne, proibindo ou permitindo. A gente trata do coração. Os pais precisam pastorear o coração dos filhos. É disso que o Ted Tripp fala nesse livro. Pais pastoreando o coração das crianças. E eu sei que muitas famílias têm um desafio. Seus filhos chegam na adolescência, vão crescendo, talvez não querem mais saber tanto da igreja. Tem esse livro aqui, Como Evangelizar Sua Família. Eu acho também que vale muito a pena investir. E tem o devocional, que está sendo lançado aqui, eternamente, né? Eternamente juntos. É uma ferramenta, é um ponto de partida para aprofundar o diálogo no casamento. Não é que você vai aprender aqui como ser marido e mulher, mas você tem esse ponto de convergência. O que você achou da palavra de hoje? O que Deus falou com o teu coração com isso? Vale a pena investir nesta ferramenta aqui, tá bom? O certo mesmo seria começar a contar meu tempo agora, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, pelos passeios, pelo descanso, pela comunhão, e porque agora podemos olhar para a Tua palavra, e com Teu Santo Espírito compreendemos as maravilhas que o Senhor revelou. Em nome de Jesus, amém. Por que o casamento é um compromisso de fidelidade em amor e respeito, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até a morte? Porque nós casamos com a pessoa toda e não só com a melhor parte dela. Quando você se encantou pelo seu marido, quando você se encantou pela sua esposa, você se encantou pela melhor parte dele, você se encantou pela melhor parte dela. Mas acontece que nós não temos só a parte boa, nós temos os desafios, e nós não podemos oferecer sempre só o melhor. Em janeiro deste ano, por uma situação que eu acho que não vai ter tempo de eu repartir com você aqui, eu entrei em depressão. Eu estou em tratamento de depressão, na verdade, nesse momento. Eu até gostaria de poder falar sobre isso para desmistificar o assunto, falar sobre depressão à luz das escrituras sagradas, à luz da neurociência também, que eu faço especialização em neurociência, à luz da psicologia, à luz de tantas coisas. Eu queria poder falar sobre isso, que é um mito, é um problema na igreja. Não vai dar, mas eu quero dizer que depois de 16 anos de casado, a Paula teve que cuidar de mim. E literalmente ela precisou me segurar no colo, eu em posição fetal, chorando no colo da minha esposa. Quando ela olhou para mim, aquele cara lá, todo viçoso, o pai dela me chamava de pavão. Ela jamais imaginou que um dia eu estaria no colo dela chorando.
Mas ela me acolheu, e quando eu vi que ela me acolheu, então eu pude me entregar para a depressão, porque não dá para lutar contra, a gente se entrega, a gente entende o que Deus está fazendo nesse processo, e vai sendo conduzido para poder respirar. E quando eu vi que a Paula ia dar conta de cuidar de mim, e que ela estava ali não me vendo como menos homem, mas como algo do nosso relacionamento, chegou a hora dela cuidar de mim na doença. O grande problema é que a gente está sempre querendo que o outro corresponda, que o outro seja para nós aquela melhor parte que nós vimos lá no início. Nós vamos entender o que significa nessa noite, pelo menos um pouco mais. O que significa manter o compromisso na saúde e na doença. E até é muito estranho eu estar aqui ministrando, porque jamais eu imaginaria que o Alex ia me chamar para ministrar aqui. Porque eu ministrei em março lá na PIB de Blumenau, e lá na PIB de Blumenau eu estava no auge da minha depressão. E eu pensei, o Alex não vai me chamar mais para nada, porque eu estava lá chorando na frente da igreja, né? Derramando o coração. De vez em quando saiu uma piadinha ou outra e tal, né? O pessoal de Blumenau, né, me acolheu tão bem lá. E eu estava lá, naquele momento, e agora eu estou aqui, e eu pensei, mas o Alex deve ser louco, porque ele nem perguntou se eu melhorei, só me convidou para estar aqui, colocando em risco, né? Imagina, Alex, eu vim aqui e começar a chorar agora na frente, aqui, né? Mas, meus irmãos, compromisso na saúde e na doença. Nós vamos olhar para o modelo perfeito de casamento, que não pode ser outro a não ser Cristo. Efésios 5, 25 diz, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. E a pergunta é, como? Tá, eu sei o quê? Amar. Mas como? E aí a gente vai para os filmes, a gente vai para as novelas, a gente vai para as séries, a gente vai para os livros, a gente vai para os referenciais que nós temos, nossos pais, as pessoas, enfim, ao nosso redor, e não dá certo. Porque só tem um como que dá certo. Para que a gente de fato possa não só saber o que fazer, que é amar, precisamos saber também como fazer isso. Então, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como, olha o texto continua, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Quando Jesus, o noivo, foi em direção à igreja, à noiva, ele sabia que o relacionamento seria um desafio. Tanto é que quem faz o dia da noiva aqui, quem é que faz? Percebeu no texto quem é que é o responsável pelo dia da noiva? Pode colocar o texto de novo? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quem é que faz isso? Aqui? O noivo. É Jesus que faz isso. Ele olha para uma mulher, né, analogia da igreja, com a qual ele vai ter uma união eterna, e esta mulher não está bem. Mas ele vai investir na vida dessa mulher, e ele vai investir tanto, isso vai fazer um bem tão grande para essa mulher, mas isso vai apresentar a ele também um resultado. Ele verá o fruto, e sua alma se regozijará. Mas ele sabia que esse tipo de relacionamento que ele teria requereria uma entrega, porque as condições da noiva eram muito desafiadoras. Ele literalmente sabia que precisaria se entregar pela noiva. Esse é um relacionamento de entrega. Jesus, para não dizer que ele não tinha nada a ganhar com essa noiva tinha imagem e semelhança dele, afetada, manchada pelo pecado, mas tinha ainda imagem e semelhança, e Jesus resgata no relacionamento no qual ele se entrega, e a palavra de Deus está dizendo, maridos, amem como Cristo, e amar como Cristo a esposa é se entregar por ela,
É pensar nos desafios que existem. Não é uma entrega passiva, tá, faz o que tu queres. Mas é uma entrega viabilizadora de uma missão que envolve santificar, purificar, revelar e renovar. Em outras palavras, contribuir fazendo tudo o que pode para que o cônjuge desenvolva todo o potencial que Deus deu e encontre neste relacionamento tudo o que precisa no que se refere a casamento. Então ele cuida da outra pessoa como se fosse ele mesmo. Porque o texto continua, versículo 29, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. E olha essa perspectiva do versículo 31, que está na sequência. Eis porque o homem deixará o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Qual é a ênfase nesse texto aqui que a gente sempre olhou para ela? A ênfase é deixar pai e mãe, se unir à sua esposa e serem uma só carne. Esta não é a ênfase. Esse é o meio pelo qual a missão é cumprida. Você já tinha se dado conta do... Pode colocar de novo, mano? Eis porque. Esta é a ênfase do texto. O resto é detalhe. A explicação aqui está sendo dada de como alguém, como o marido nesse caso, vai poder de fato trazer todo o potencial que já existe naquela que vai ser a sua esposa. Está dizendo o seguinte: maridos, amem a sua esposa como Cristo amou, apresentando a ela santa, pura, sem mácula, sem rugas, mas gloriosa. Este é o motivo pelo qual tu sai de casa. Este é o motivo pelo qual tu deixa pai e mãe. É o eis porquê. Não sei se você já tinha se dado conta, mas o eis porquê aqui é que é a grande questão. Ah, eu vou deixar pai e mãe porque está na hora de casar, está na hora de me virar sozinho. Não, está na hora de cuidar de alguém, está na hora de se entregar por alguém, é isso que a Bíblia está dizendo. Este é o motivo. E aí você lembra assim, tá, mas a mulher também não tem que deixar pai e mãe, se unir ao seu marido e ser com ele uma só carne? Gente, aquilo que é natural, a Bíblia não precisa reforçar. A mulher desde cedo, ela quer sair, ter a família dela. A Paula brincava com a Barbie e o Ken. Eu sou Ken. Eu não sei você, mulher, mas se você está naquela linha média, você imaginava o dia do seu casamento, seu pai ou algum homem importante na sua vida, uma figura de autoridade que pôde entrar com você, aquele sonho, aquela lua de mel, aquela casa, filhos. Então a Bíblia não está dizendo por isso a mulher deixará pai e mãe, porque isso é óbvio. A questão aqui é que tem que ter uma transição. Mulher não vira mulher com nada externo a ela. Homem precisa de processos para mudar. Eu não sei se vocês sabem, mas todos nós, biologicamente, nós nascemos com os órgãos femininos. E aí, com uma determinada carga de testosterona no processo, é que a morfologia, a forma dos órgãos que serão órgãos sexuais, vai migrando para fora para ser menino e para dentro se for menina. Mas se não tiver algo acontecendo ali, todos terão corpo feminino. Tem que acontecer algo, no caso a testosterona, para que isso aconteça. Da mesma maneira, um menino, para se tornar um adolescente saudável, ele precisa de alguns rituais de passagem que os povos mais primitivos entendem e nós abandonamos em algum momento. Mas um rapazinho não se torna homem simplesmente com o passar do tempo. Bom, eu não preciso demonstrar muito isso com exemplo, né? Precisam haver momentos. Agora eu sou um homem. Agora vem uma nova etapa.
Os povos mais primitivos que ainda existem até hoje fazem com que normalmente o guri tenha que dar sinais de bravura, ou sofrendo dor, ou enfrentando feras, alguma coisa assim. Agora tu é homem, agora tu é respeitado, agora tu pode sentar entre nós. Então, é necessário que o homem tenha esse rompimento do me sirva que ele tem em casa. Mãe, meu Nescauzinho. Mãe, minha roupa. Mãe, não sei, pai, dinheiro para não sei o quê. Ei, agora tem que haver uma transição. Você deixará de ser cuidado para cuidar. Veja, não está dito assim, eis porque o homem deixa pai e mãe, se unirá à sua mulher, é para ser feliz. Não, é para cuidar. E você vai encontrar a felicidade vivendo em Cristo e cumprindo a missão que Cristo tem para você. Cuidar da esposa como cuida de si mesmo. Versículo 33. No entanto, nós já vimos esse texto. Também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Já conversamos sobre isso pela manhã. Salvo caso de doença emocional, quem adoece busca cura para si mesmo, né? Às vezes a pessoa está com uma determinada doença mental, emocional, não estou falando de loucura, e ela, então, não consegue nem cuidar de si mesmo. Mas, normalmente, a gente se machuca e a gente cuida da gente, porque a gente sabe que se a gente não cuidar, inflama, infecciona, e a coisa é séria. Então, a gente cuida da gente mesmo, né? Bem, o que Deus espera é que você nunca abandone a pessoa com quem você se casou, por causa dos seus adoecimentos. E eu me refiro aqui a doenças físicas, emocionais e espirituais. Parece que ainda existe uma certa regra moral de não abandonar uma pessoa que está fisicamente doente. Ainda é um horror, né? O quê? Seu marido está de cama e você vai sair de casa porque não aguenta mais cuidar dele? Ainda choca. Mas acontece que as doenças que mais crescem são as doenças mentais, as doenças emocionais. E é por isso que Paulinho e eu, então, voltamos para a faculdade e agora estamos estudando psicologia, não para trazer psicologia para dentro da igreja, mas para poder entender alguns conceitos, alguns dados, informações e ferramentas que possam sim ser úteis, porque o conhecimento ele é de Deus, ele não é das universidades, ele não é das pessoas, toda sabedoria tem origem em Deus. As doenças emocionais estão crescendo absurdamente, só que a gente não vê como doença. Quando aquela pessoa com quem a gente casou muda, a gente diz, não é mais a mesma pessoa. Se não é mais a mesma pessoa com quem eu casei, logo estou livre para sair desse relacionamento, porque eu casei, ele era assim, agora ele está assado. Então, estou livre para ir para outro relacionamento. O que está se negando é que uma pessoa, a menos que seja um tremendo mau caráter, e isso se revela já nos primeiros meses, ela não muda para pior sem um adoecimento emocional. Então, muitos casamentos que acontecem porque, tipo assim, não, esse aí eu não reconheço mais. Não, essa aí não reconhece mais. A pessoa está com algum tipo de doença emocional. Só que se tornou difícil cuidar dessa pessoa. A demanda que ela traz é muito grande. Então, chega, eu quero ser feliz e vou para frente. Quando você casa e se diz, me comprometo a ficar contigo para o resto da vida, na saúde e na doença emocional também conta. Transtornos de personalidade também contam. E não raramente o adoecimento emocional da pessoa que é abandonada, se não é causado totalmente, é causado em grande parte ou agravado pelo que abandona. Num ciclo de adoecimento no relacionamento. Então eu quero deixar aqui alguns conselhos para um casamento saudável e tratável quando estiver doente. Primeiro, avalie se você fere ou se você cura. Avalie se você tem levado cura ou se você tem levado doença, adoecimento, agravamento da situação do seu cônjuge no seu casamento. Nos 8 primeiros anos do nosso casamento, eu literalmente quase matei a Paula. A Paula quase morreu. Porque eu não só cobrava que ela suprisse as minhas expectativas,
como eu não investia no desenvolvimento do potencial dela. Então, veja, eu queria que ela correspondesse, a esposa de pastor. Na minha cabeça, bom, a esposa de pastor tem que estar comigo, vamos lá. Né? Principalmente, teve todas aquelas estrelas, Deus disse, ok, vai, então tem que ir. E aí eu comecei a sufocar ela com as minhas expectativas. Eu não estava nem considerando que eu estava ali. Ela tinha 20 anos de idade. Bom, mas é esposa de pastor. Era assim que naquele tempo eu tinha essa expectativa. E quando ela não conseguia, porque era uma questão de desenvolvimento, eu começava a cobrar dela. Cobrar. Eu não só não estava me entregando por ela, como estava exigindo que ela se entregasse. A Paula literalmente foi murchando, foi se deprimindo. A Paula, quando eu casei com ela, era uma moça irradiante, de sorriso, uma mulher efusiva, que na escola subia em cima da classe escolar e falava de Jesus na hora do recreio. Essa era a Paula. Um ano depois de casar, ela era uma pessoa deprimida, depressiva, que qualquer coisa passava grande parte do dia chorando na cama. E eu não entendia que era eu que estava causando esse adoecimento com as minhas expectativas, jogadas simplesmente em cima dela. Para piorar, é uma pena que a gente tem um tempo, só um final de semana, porque essa história é muito mais longa do que isso. Mas para piorar, eu não me dispunha a ouvir ela, mas eu só quero dizer o desfecho disso. Quando é que isso mudou? Quando o Senhor me falou claramente que eu sou responsável por amar a Paula. A Paula não é responsável por ser amada por mim. A responsabilidade da Paula é me respeitar. Percebe a diferença? Não é responsabilidade da esposa ser amável para o marido. Não é um mandamento que nós vimos aqui? Se é um mandamento que eu ame, eu tenho que amar. E quando eu entendi isso, eu pedi perdão para Paula. Eu disse, Paula, eu estou exigindo que tu sejas amável e com isso eu estou te sufocando. A partir de hoje, me perdoa, mas eu sou responsável pelo meu amor por ti. E eu comecei a investir em amar. Quando eu olhava para frente, eu disse, não, mas eu acho que teve alguma coisa errada que eu não entendi, não é essa guria, e eu me arrependi de ter casado com a Paula. E claro que nesse contexto ela também se arrependeu de casar comigo. Mas aquele momento foi uma virada de chave, quando eu disse, eu sou responsável por te amar. E eu joguei amor. Me reconectei à fonte de amor que é Jesus. E desse amor fluiu mais amor, eu pude entregar para a Paula. Foram praticamente 10 anos para a Paula recuperar aquele brilho que ela tinha. Hoje a Paula está voando. Hoje a Paula é conselheira de mulheres. A Paula, ela aconselha mulheres psiquiatras, mulheres domésticas, jovenzinhas, mulheres bem mais velhas. Paula na faculdade brilha, mas literalmente eu quase matei ela no meio disso. Porque, como eu disse, para gravar eu não ouvia ela. Porque mesmo depois de me sentir responsável pelo amor dela, eu cometi um erro de conceito, por não entender qual era a necessidade dela enquanto mulher, no sentido de ser ouvida. Então, quando a Paula vinha me falar sobre um problema, eu, super experiente, sei de todas as coisas, ela começava a me falar o problema, amor, já entendi. Faz o seguinte, vai lá, faz isso. Daí ela me dizia, porque lá na igreja está acontecendo, amor, daí domingo tu chega lá, chama a pessoa, fala isso. Porque não sei o que, tal. Lá em Erechim, ela trabalhava numa indústria, ela chegou em casa dizendo assim, está muito complicado o trabalho lá, a impressora não está funcionando, às vezes funciona, não... Amor, amanhã eu vou lá. Fui lá no emprego dela, levei o cabo, troquei o cabo da impressora. Era assim, a Paula nunca terminava de contar um problema dela, nunca. Então, amor, entendi, faz isso. Nunca a ouvia. Em determinado momento, a Paula teve uma crise conversiva. A crise convulsiva é aquela para fora, de forma simples falando, né? E a crise conversiva é aquela que é por dentro, que a pessoa se retrai, a tal ponto de ficar endurecida, não conseguir mais articular a boca, a língua e não conseguir respirar mais. E nós estávamos numa viagem, e eu vinha 300 por hora, quando eu percebi que, meu Deus, ela vai morrer, porque ela não estava conseguindo respirar. Chegamos em Caxias do Sul, fui direto no hospital, entrei carregando ela, minha mulher está morrendo,
Veio lá os profissionais médicos, colocaram ela em cima da maca, entraram lá e tal, e eu fui para o banheiro e me ajoelhei: Senhor, não deixa minha esposa morrer, me perdoa, o que eu estou fazendo errado? Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Naquele tempo, mandei SMS para vários irmãos da igreja: orem pela Paula, tal, não está bem. Aí daqui a pouco eu entro lá, e a Paula está tranquila em cima da maca. Aí eu chamei a enfermeira: o que deram para ela? Plasio. Plasio, mas ela estava morrendo. Plasio. Aí a gente foi para o neurologista disse que você teve uma crise conversiva. Isso é muito comum em mulheres que não falam sobre os seus problemas. Eu estava do lado dela nessa hora. E ali eu senti que eu quase matei a minha esposa. Porque se a gente precisasse de 15 minutos a mais, não ia ter oxigênio para ela, por uma coisa que um plasio curava naquele momento. Percebe? E aí eu pedi perdão para ela mais uma vez. E percebi, eu estou trazendo enfermidade para o meu casamento, estou trazendo morte para o meu casamento, mas eu estou aqui para trazer cura. Minha missão foi por isso que eu deixei pai e mãe, para cuidar, para desenvolver, não para matar. Literalmente eu quase fiz isso na primeira vez. Eu fiz isso uma segunda vez. A primeira foi por não ter ouvido, e a segunda foi por não ter enxergado. Não temos tempo para falar isso. Se um dia a gente tiver a oportunidade de se reencontrar, talvez a gente fale sobre isso. Mas porque eu não ouvia. Tem uma coisa que a gente precisa entender: o seguinte: homem nunca fala de problema, mas se um homem falar do problema, ajuda ele. Porque se ele falar do problema, para ele é difícil, é porque ele precisa de ajuda. Não é, homens? Tipo, por que a gente vai falar que está endividado? Eu não vou falar. Mas se eu falar que estou dando uma dica, né? Então eu vou te ajudar. Agora, mulher, quando fala do problema, ela não quer ajuda para o problema, ela quer poder falar sobre o problema. E ela quer poder ser acolhida nessa fala. Ela quer poder ser recebida. Ela quer poder saber que tem alguém ali que se importa. Porque mulheres são tão capazes quanto homens. E quando nós homens dizemos: então faz isso. Não, então eu vou fazer assim. Então vamos resolver assim. É como se eu estivesse dizendo: não quero ouvir os teus problemas. Tu não consegue resolver, mas eu vou te dizer como resolver. A gente já vai com a sugestão. A gente já vai com a direção. Tratando as nossas esposas como se fossem filhos. Não sei se você concorda, mulher, mas quando você fala de um problema, você quer poder falar sobre o problema. Porque solução você vai acabar encontrando se você se sentir amada. É ou não é verdade? Você é capaz. Então, tem até um episódio do Eu, a Patroa as Crianças, é mesmo? Quem viu esse episódio aí? Televisão não edifica. Você fica aí vendo essas séries, essas coisas. Tá, mas tem um episódio que o cara está com um problema no relacionamento e o Michael Kai dá uma recomendação para ele. Tudo que a tua esposa disser, olha para ele e diz: é mesmo? E o cara faz assim para tudo, mas fica uma caricatura. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de fato de se interessar, de uma escuta que dá importância. Aí a Paula começou a falar, eu nem sabia que ela tinha tanto conteúdo, tanta coisa para falar. E é interessante que ela vai falando e vai resolver. É verdade, é que nem as mulheres que procuram aconselhamento na igreja. Elas chegam, elas dizem: pastor, minha vida acabou. E fala, daqui a pouco ela olha o celular: está na hora de buscar as crianças. Pastor, que igreja maravilhosa essa aqui, obrigado, tem um pastor maravilhoso, olha como eu estou bem, pastor, eu entrei aqui chorando, mas olha que leveza. Ainda bem que eu achei a igreja certa. Ela só falou. Verdade, é verdade. Quem é que é pastor aqui? Levanta a mão. Não é assim como você aconselha mulheres. Você ouviu atentamente, fez uma oração com ela, pronto, porque ela não é uma débil mental, ela é uma mulher, um ser humano criado em imagem e semelhança de Deus. Você escuta, daí tu pensa assim: nossa, mas ela precisa vir marcar um horário, se expor. Se ela tem um marido em casa que tem uma missão, que é cuidar e apresentar a si mesmo como noiva gloriosa, ajudar ela a se desenvolver no potencial que é dela, que ela tem, que Deus deu. Segundo, pegue junto. Esse cara da foto era eu antes da pandemia. Tem 2 fotos aí desse tempo. Eu cheguei a 132 quilos. Se você disser assim: não mudou muita coisa, aí é o seu coração julgador. Realmente a foto não está muito nítida, mas eu cheguei a 132 quilos. E pela graça de Deus, isso foi antes da pandemia, pela graça de Deus, eu perdi 45 quilos.
Sem cirurgia, sem remédio, sem dieta, sem academia, apenas com mudança de hábitos alimentares e atividade física. Atividade física como? Cada um no seu quadrado, na frente do YouTube, na sala da minha casa mesmo aqui, 1,5 m por 1,5 m, nesse tempo da pandemia. Porque no início da pandemia, quem é que morria? Velho e gordo. Eu pensei, se eu não mudar agora, né? Então, só que o que acontece? A minha mudança, ela começou muito lenta, muito lenta. E aí a Paula decidiu pegar junto, ela não precisava emagrecer. Não precisava mesmo, não é retórica. Mas ela veio e potencializou o meu processo, comendo as coisas que eu estava comendo. Eu não abri mão de comer determinadas coisas e tal, mas eu tirei aquilo que agride o nosso organismo. Tem um médico que eu recomendo, o nome dele é Samuel Dallelasti. Não recomendo ele pela filosofia de vida, pela religião, pela crença, pela fé, não. Mas como médico, Samuel Dallelasti. Procura no YouTube. Quando você entende o que a comida faz no seu organismo. E aí, então, eu não quero essas coisas que agridem. Quando você para de agredir o seu intestino, o seu metabolismo funciona. E aí você não emagrece porque está comendo menos, você emagrece porque o corpo está funcionando bem. E ele faz o trabalho, né? Ele busca a homeostase, que é um equilíbrio. E aí ela começou a fazer atividade física também, comigo. Eu estou fazendo aqui e ela está fazendo ali. Já ouviu falar sobre o Tabata? Já? Já ouviu falar sobre HIIT? É isso aí, já ouviu falar sobre Zumba? Bota no YouTube e vai lá. E aí era eu aqui, a Paula ali. O que eu quero dizer? Quando ela veio junto comigo, eu tinha perdido uns 5 quilos. Os outros 40 vieram abaixo, porque ela pegou junto. E é isso que marido e mulher precisam fazer, pegar junto, parar de ficar cobrando, porque tu tem que isso, tu tem que aquilo, tu tem que aquele outro, arregaça a manga, vai lá do lado e diz, vamos fazer isso juntos, meu amor. De verdade, se interessar na saúde e na doença. Qual é o teu processo? Deixa eu fazer parte disso, deixa eu estar ao teu lado. E por fim, abrace suas marcas. A vida deixa marcas. Você olhou no espelho e reconheceu algumas marcas nos olhos aí que você não tinha? É inevitável. Eu fui apavorado na dermatologista. Olha só, doutora, tem essas manchas aqui em cima da minha mão. Ela disse, essas são aquelas chamadas manchas da velhice. Marcas da vida. As marcas, elas são importantes, as suas cicatrizes, elas são importantes, porque se você cicatrizou, significa que você não morreu, porque cadáver não cicatriza. Concorda? Então, quando a gente olha para uma cicatriz, a gente não deve ficar triste pelo que aconteceu, a gente tem que celebrar que aquilo que aconteceu não nos matou. Deus preservou a nossa vida, são marcas da vida. Mas não temos só marcas físicas, temos marcas impressas no coração, né? Thomas de Quincey disse, as pegadas na alma são indestrutíveis. Temos marcas dentro de nós, na nossa história de vida. Então são marcas do tempo, são marcas das dores, das experiências e marcas do relacionamento. E essas histórias que eu estou contando para vocês aqui em relação a mim e a Paula, são marcas que nós temos. Quando eu olho para trás e penso, quase matei a minha esposa 2 vezes, simplesmente por não entender o meu papel. Ficaram marcas. São marcas que nós temos. Talvez outra mulher já tivesse me abandonado, por não suportar estas marcas. Homem, está chegando perto dos 50 anos, entra em crise, quer provar para ele que ele consegue de novo ter uma ereção, porque no casamento já faz tempo que ele não está conseguindo e tudo. Daí ele vê uma mulher bonita, com bem menos marcas ou sem marcas, recebe um elogio, sente aquele friozinho na barriga, opa, quero isso de novo. Então ele abandona as marcas que ele está cansado de ver, para buscar alguém sem marcas ou com a marca de outras pessoas, com marca do tempo de outras pessoas, com marcas da história de outras pessoas. Nós precisamos entender que o tempo passa e deixa marcas enquanto nós vivemos juntos. Marcas de um no outro. Marcas de um com o outro. Cerca de 9 anos, Paulo e eu engravidamos. Essa foto aqui é a Paula
grávida da nossa filha Esther. Foto linda, 2 mulheres da minha vida, a Paulinha e a Esther. Aí nós estávamos nos dirigindo para a última etapa da gravidez, mas acontece que menos de uma semana da data marcada do parto, a Esther morreu na barriga da Paula. E isso foi dilacerante, isso foi terrível. Isso aconteceu há um pouco mais de 8 anos atrás. E nós, depois disso, perdemos mais 2 gestações. E agora, em janeiro, nós tentamos adotar um menino e o processo saiu tudo diferente do que a gente imaginava. Uma criança maravilhosa, mas foi mais um filho que nós perdemos. E aí eu não aguentei e entrei em depressão. Foi mais do que eu poderia emocionalmente, fisicamente, trabalhar naquele momento. Foi aí que eu entrei na depressão. Eu sofri muito, mas eu fico pensando no sofrimento da Paula, né? Eu me lembro que quando a Esther nasceu, porque ela nasceu, porém sem vida, eu pedi para segurá-la no colo. Eu segurei a Esther nos meus braços e naquele momento eu orei. Senhor, traz vida para ela. Senhor, não pode ser que tu nos trouxesse a Esther por 9 meses e agora tu levas, Senhor. Eu soprei no rosto dela, eu lembrei lá de Eliseu, né? Eu abracei a Esther contra o meu corpo, soprei no rostinho dela, orei, não teve jeito. Estava eu com o meu sonho nos braços, um sonho sem vida, dor indescritível. Agora, se a minha dor foi tão grande, imagina a dor da Paula. Talvez algumas mulheres já passaram por isso, porque isso é muito mais comum do que se imagina. E a dor da Paula, então, não tenho como mensurar. Eu me lembro que nós chegamos em casa e tudo foi muito difícil. A gente tinha, quando foi para o hospital, né, a gente tinha deixado uma bonequinha no berço, só para ver como seria aquele berço com a Esther. E quando nós chegamos do hospital, trazendo a Paula de cadeira de rodas, porque além de todo o sofrimento físico, né, o parto, o emocional está abalado, a recuperação é muito mais demorada. A Paula pediu para ir naquele quarto, pegou aquela boneca, se abraçou nela, começou a fazer carinho, beijar aquela boneca. E aquilo dilacerou mais ainda o meu coração. Eu disse, amor, não é a Esther. Mas era a Esther que ela estava vendo ali. Que terrível. E eu perguntei naquele momento, Deus, por quê? E eu recebi um SMS. Texto de Isaías dizendo que Deus leva o justo e ninguém considera que Deus está protegendo o justo do mal. Naquela hora, o meu coração se acalmou. Mas não tinha hormônio na Paula que pudesse acalmá-la. Pelo contrário, nesse momento. E tudo foi muito pior, e nós não temos tempo, meu tempo já passou, mas a gente estava ali sentado, tentando seguir a vida em frente, e daqui a pouco vinha o leite. Tinha o leite da mãe, não tinha filha para tomar o leite da mãe. Aquilo nos apertou de um jeito tão grande, tão grande, tão grande. Mas passou algum tempo, e nós voltamos então a procurar ter intimidade sexual. E eu percebi que a Paula ficou muito envergonhada. E ela disse, eu acho que tu não vai me querer mais. Acho que tu não vai mais me achar bonita. Porque agora eu tenho estrias, agora eu tenho essa cicatriz da cesariana. E eu disse, meu amor, essas estrias também são minhas, porque foi a minha filha que esticou a tua barriga. Meu amor, essa marca, essa cicatriz da cesárea também é minha, porque foi a minha filha que passou por aí. São marcas que estão em ti, mas são nossas marcas. Que homem eu seria se eu te rejeitasse por causa das minhas próprias marcas em ti? Não, meu bem, estas são marcas da nossa história. São marcas de que Deus chamou à existência a nossa filha, que agora está no céu. E o que um pai pode querer mais para uma filha? Olha, não tem escola infantil nesse mundo que se compare ao que a Esther tem agora lá no céu. Não tem. Então, se eu conseguir pensar logicamente, a Esther está muito melhor do que qualquer vida que eu poderia oferecer a ela. Mas marcas que ficaram são nossas marcas. Cada ruga que surge em nós são nossas marcas.
Quando você olhar para a sua esposa e começar a ver uns tracinhos aqui, se alegre. São rugas que se desenvolveram no tempo que é de vocês. Talvez você causou um pouco destas rugas. As tristezas que você causou, as decepções, ter causado o franzimento da testa do outro, o choro, a lágrima. Você é responsável pelas marcas de vocês. Nunca fuja de marcas. É na saúde e na tristeza. É na pele lisa da adolescência, daquele amor, daquela paixão, e na pele que vai dizendo que o tempo está passando. E aquilo é um registro, nós somos livros, nós temos registros, nós temos marcas. Cada lembrança, doce ou amarga, são nossas lembranças. Cada humor, bom ou mau, é o nosso humor. A saúde e a doença são nossa saúde, nossa doença. Jesus Cristo, ao ressuscitar, conseguiu muito facilmente que alguns o reconhecessem. Mas ele precisou apelar para algo muito profundo, quando nem todos o reconheceram. E sabe como que Jesus se apresentou definitivamente? Toca aqui. Toca aqui. Jesus é reconhecido pelas marcas. Minhas e suas marcas em Jesus. Com estas marcas, até os discípulos mais céticos chegaram para perto de Jesus. Quando se ama, as marcas não afastam, aproximam. Abrace suas marcas, em nome de Jesus. Amém.